2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. Eu sou a Maria Madalena Freire e comigo tenho Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Esperemos que os meus caros estejam todos bem, eu sinto que estão, e sem mais demoras partimos para o café, que hoje temos um episódio recheado para os nossos ouvintes, com carros que são muito rápidos, um ministro que está em crise comunicacional, uma lei chumbada e debates curtos que demoram muito a chegar ao fim. Vamos então já a esse café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. A Fórmula 1 vai voltar a Portugal, nomeadamente a Portimão, em 2027 e 2028. O anúncio foi feito pelo Ministro da Economia, pois a Ministra do Desporto deveria estar um pouco ocupada com as outras pastas que tem, que é a juventude, a cultura... Também é importante dizer que... Diga. Não é um desporto. Pronto. Mas já vamos às opiniões. Tu adoras sempre comprometer as minhas contextualizações. Vou dizer outra vez. Este desporto do automobilismo, porque é considerado desporto, olímpico até, move, por acaso não é olímpico, não, claro. Move muito dinheiro, muitas nacionalidades e muitos aficionados. Já percebemos que João Maria Joné não é um deles. Será que isto será um prémio para os portugueses para a recessão que virá para o ano, tal como a final da Champions foi um prémio para os portugueses na pandemia? Para os médicos. Mas ele também disse para o comportamento dos profissionais de saúde. Mas ele também disse para os portugueses e pelo seu comportamento e não sei o quê, termos batido com panelas à janela. Só saberemos quando lá chegarmos. Zé Pedro, os teus 2 cêntimos sobre este regresso do evento a Portimão, e se és um aficionado? Primeiro tenho que dizer ao João Maria Joné que isto é um desporto e não é brincadeira nenhuma. Eles perdem não sei quantos quilos durante aquela prova toda, têm que resistir a forças destes tremendas, aquilo não é brincadeira nenhuma. Também, então política também é desporto. Não, absolutamente. Cansa um bocadinho. Eu na política tenho a ideia que eles engordam. Com todo o respeito, a malta engorda na política. A malta chega magrinho. Ser a malta lá dos vossos partidos. Pois, exatamente. Sempre para comprar-vos com almoços e não sei o quê. Vamos lá então à parte séria do café, se é que isso existe. Eu hoje em dia não ligo, mas também pouco importa a minha opinião sobre a Fórmula 1, que é um bom negócio para um país que vive neste momento do turismo, desde sempre, do turismo, é evidente. Independentemente de se gostar ou não, António Guterres, o governo de Guterres, há uns anos valentes, deixou cair o circuito histórico do Estoril, porque tinha que pôr dinheiro no autódromo. O autódromo tinha uma confusão com os proprietários, o grupo tinha ido à falência, e então o Estado tinha que meter dinheiro. E não quis meter. Pronto, e deixou cair. Acho que as coisas da Fórmula 1 nunca faliam, era tipo o Golfe. Não, neste caso era o autódromo. O autódromo em Portugal. Então, mas lá está ligado ao grupo Grão Pará. Mas enfim, isso são pormenores. Mas eu vou-vos dar os números do Brasil, do Grande Prémio do Brasil deste ano, rapidamente. O evento, e os números são da Fundação Getúlio Vargas. E com base também no que foi dito. Tu, quando vais tomar café com alguém, também levas números? Tipo, estás a ter uma coisa. É que não te esqueças. Eu até há pouco não costumo trazer números, eu odeio tudo. Era isso que eu ia dizer. Eu até há pouco tempo me ligava, mas vocês não estão exigentes. Eu estou mesmo contente, por acaso. Não, eu tive que ir aprender números. Diga lá. Repara, o evento gerou... Tiveste que ir aprender números? Tive que ir aprender números. O evento gerou 372 milhões de euros diretos e indiretos, mais 52 milhões de euros em tributos estaduais e municipais, porque enfim, há à cidade e ao Estado, vocês sabem. E o investimento de São Paulo, para que se tivesse realizado o Grande Prémio do Brasil, foi de 80 milhões no circuito. Por cada real, o retorno foi de 7,14. Isto são os dados da Fundação. Ou seja, é um bom negócio, quer dizer, gosto só não. E se nós vivemos do turismo, se é o nosso maior negócio, se é a galinha dos ovos de ouro, como é que se pode criticar uma coisa destas? E o povo está feliz e a bater palmas. E muito menos se deve criticar só porque eu não gosto de Fórmula 1. Quer dizer, se nós vamos fazer o que nós gostamos, somos 10 milhões, é difícil. Johnny, tenho a dizer que pode haver algumas pessoas desiludidas contigo por não teres feito campanha pelo Autódromo do Estoril, não é? Porque muita gente de Lisboa desejava que fosse mais perto o Grande Prémio. O Grande Prémio, é assim que se diz em português, fica um bocado feio. Grande Prémio. Grand Prix. Ou era algo que dispensavas para Cascais? Eu dispenso porque eu tenho assim uma visão estranha de prioridades, em que acho que o investimento do Estado se deve focar em coisas mais importantes para a vida das pessoas do que bater palmas a carros a passar muito rápido. É meio de Fórmula 1 este carro. Eu detesto Fórmula 1,
detesto o conceito, tudo envolvido, mas isto não está envolvido na minha posição sobre se fosse um Mundial de Futebol eu era contra. Eu adoro futebol, como vocês sabem. Estás-te a exceder imenso. Eu sou contra, acho que esta coisa do retorno tem muito que se lhe diga. Sou contra esta corrida até ao fundo do poço que há na tentativa dos governos de atraírem coisas. E aqui até podemos juntar casos como a Web Summit, ou podemos mesmo juntar alguns momentos de atração de empresas. Eu lembro-me agora quando havia a coisa da segunda sede da Amazon e os municípios americanos estavam a tentar atrair a segunda sede da Amazon, chegou-se à conclusão que o nível de licitação para garantir que aquilo lá chegava já era tão alto que as cidades já estavam a perder dinheiro para trazer a Amazon. E isso acontece muito com as grandes competições desportivas também. Não digo que isto não possa, pelos números apresentados, tem retorno, e eu honestamente não tenho nada contra. Melhor, tenho coisas contra. Nomeadamente o desporto em si. Não, o desporto é-me indiferente. Há imensas coisas que eu não gosto e que se passam neste país, e eu não sou contra elas existirem só porque não gosto delas. E às vezes levanto algumas questões sobre se isso merece investimento público. Ainda ontem me abstive numa votação numa reunião de Câmara sobre um apoio de 30 mil euros à modalidade pickleball. Tenho alguma questão sobre se... Estou a importar isso para cá. Sim, tenho alguma questão se pickleball é uma coisa que eu quero que seja democratizada através de dinheiro público. Não sei o suficiente sobre pickleball e pronto. Mas não é por não gostar de pickleball. Tive que Gasta ir à internet. Gasta 60 mil É a um explicar o que é paddle o pickleball, para que eu não faço ideia. Já sei o que é isto. Sim, por mim eu É das posso- Karens e etc. Sim, posso jogar pickleball, mas pronto, escapa-me um bocadinho a utilidade E pública. passou o apoio? Passa tudo. Com os votos favoráveis. Não é força de bloqueio. Com os votos favoráveis do PS e do Chega, sempre. Mas para terminar, Mas, para terminar, coisas que eu tenho contra. E aí, aqui puxando um bocadinho a brasa, a sardinha do Estoril. Pelo menos o Estoril é uma infraestrutura pública, da par pública, que está a cair de podre. Eu acho que o autódromo não tem condições, pela quantidade de casas que tem na envolvente, até pela própria da há infraestrutura. circuitos de rua na Fórmula 1. Sim, Mas estão a desistir disso. Não é uma. Não porque não é uma boa corrida, Não é porque uma não tens boa ultrapassagens, não necessariamente porque se Sim, preocupam com as pessoas. Mas as pessoas, eu preocupo-me com as pessoas. Sim. Portanto, a questão do ruído para mim é importante, mas não só. Acho que a infraestrutura em si tinha que ser muito modernizada para poder receber. Agora, a de Portimão também teve. E é uma infraestrutura privada. E o Estado pôs lá milhões de euros para atualizar uma infraestrutura privada e prepará-la para receber a Fórmula 1. Quando tem uma infraestrutura pública a cair de podre, que não usou, que é o caso do Estoril. Se era para receber a Fórmula 1, faria mais sentido que o investimento tivesse sido feito no Estoril do que em Portimão por esta razão. Pela razão do ruído, não, mas aí nesse caso é vender o Estoril e fazer outra coisa qualquer lá. Aliás, foi uma coisa um bocadinho humilhante para o meu ex-adversário e atual Presidente da Câmara anunciar a Fórmula 1 em Cascais durante a campanha, ter falado disso anteontem e de repente o governo do partido dele hoje veio dizer que sim senhora, que a Fórmula 1 volta a Portugal, mas é para ser em Portimão. Mas eu tinha sempre muito cuidado com esta coisa de usar o desporto como bandeira eleitoral. Eu acho que nós somos um país com muito mais experiência que o Euro 2004. Certo. Concordamos, isso é completamente diferente. E portanto, se calhar cuidado com estas promessas de grandes retornos. Eu sei que há sítios em que há retorno, mas na verdade o que tem acontecido na Fórmula 1 é que cada vez mais ela tem sido puxada para destinos em que não há bem democracias e É onde há mais dinheiro, não consegues competir com os países árabes. Exato, e há muito dinheiro para pagar a uma coisa por prestígio sem que ela nos dê necessariamente retorno, que é o que os países árabes fazem. Portanto, num desporto entre aspas, numa modalidade em que é isto que acontece muito, é perder dinheiro pelo prestígio, tenho algumas dúvidas de que seja interessante, mas nada contra se os números provarem que são positivos. E agora, a única coisa contra é isto, é investimento numa infraestrutura privada quando havia uma pública para investir e que está a cair de podre. Mas se calhar é um bom mote para usarem para outra coisa, porque é muito metro quadrado num dos concelhos com o metro quadrado mais caro do país. O terreno é uma coisa. Em cima da Panha Longa e pronto, com um hotel abandonado, com... O hotel também deve ser da parte pública, porque aquilo fazia parte do Acho conjunto. que não, cada um privado, mas pronto, aquilo é uma coisa deprimente, muito perto de Lisboa e que se calhar merecia a atenção do governo em vez de, pronto, folclore. Maria Escaja, quem é que achas que corre mais rápido? Max Verstappen ou o governo a anunciar coisas triviais para o povo português se animar?
Tu disseste que a minha pergunta era interessante. Eu não esperava que tivesse mesmo assim uma pergunta a sério. O governo corre mais rápido. Podemos dizer qualquer governo, na verdade. Qualquer um é vítima disto. É verdade. Olha, eu vou-vos contar, vou aproveitar este momento para vos contar uma curiosidade, já que a minha mãe não ouve este podcast, que é, eu por pouco não fui filha do Ayrton Senna. Porque a minha mãe jura a pé juntos. Não, calma, pera. Não, calma. Ixi, coitadinha. Minha mãe jura a pé juntos que o Ayrton Senna era o homem da vida dela e morreu sem saber. E uma vez no Estoril convidaram-na para ir dar uma volta à pista com ele. E Mas ela. porquê? Não sei. Ok. E ela não foi capaz. Não conseguiu. Disse que não conseguia, não foi. Portanto, eu podia ter sido filha do Ayrton. Ela estava lá com o meu pai, atenção. Mas nervos pelo carro ou Não, pelo homem. E há uma fotografia dela com o Ayrton Senna, mas está na máquina fotográfica de outras pessoas que lá estavam. E então a minha mãe nunca viu a sua fotografia com o Ayrton Senna. Portanto eu vou aproveitar este momento para deixar aqui o apelo. Se alguém tiver a fotografia da minha mãe com o Ayrton Senna, por favor enviem. O quão genial seria se alguém Porque tivesse. era incrível, mas ela acha que eram estrangeiros, que eram turistas Então dizem estrangeiros. inglês. Mas quem é que diz? Mas quem te diz? Anyone. Isto é ouvido em todo o mundo, atenção. Pois é. Pronto, e portanto é assim, vocês podiam estar aqui a fazer este podcast com a filha do Ayrton. Estou a gozar, se eu fosse filha do Ayrton Maria Senna, não estava aqui a fazer. Não estava aqui, estava. Nem se diz do bloco de Estava esquerda, a eu curtir acho. a vida. Não sabia Estava a do bloco de curtir a esquerda. vida noutro sítio qualquer. Estou a brincar. Estava aqui convosco, sim senhora. Mas Não pronto, eu estavas nada, por vai pouco, ter- por muito pouco não fui filha do Ayrton Senna. E com isso vamos todos marinar nesta ideia e vamos seguir para a reflexão. Vamos refletir. O Ministro da Educação teve umas declarações no dia de ontem, terça-feira, que passo a citar. Quando metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais baixos a beneficiar do serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora. Obrigada. Maria já quis completar. Ora, estavas a lutar com a palavra. Não, estava a ser poética. Ora, o caldo entornou-se por completo, porque à primeira escuta destas declarações não lhe ficaram muito bem, mas veio em sua defesa. Fernando Alexandre explicou à Antena 1 que, se recuarmos na sua intervenção, o ministro estava a falar com um estudante que foi bolseiro, que viveu numa residência e sabe bem que quando temos um serviço público onde apenas estão pessoas com rendimentos baixos e não têm voz, os gestores que são responsáveis por esses serviços não cuidam deles devidamente. E disse também, é totalmente falso que eu tenha dito que estudantes com rendimentos baixos degradam os serviços públicos, reiterou. Ora, o ministro disse, mas a intenção não estava lá, justifica. Antes destas justificações todas que fez, já o país se tinha movido e já as redes sociais tinham feito o que normalmente fazem, partidos pediram que o ministro se retratasse ou se demitisse. Jané, achas, isto vão ser perguntas recheadas, achas que não seria mais sensato os políticos não caírem neste engodo do imediatismo como nós caímos muitas vezes nas redes sociais, que são características de hoje, e tivessem mais calma para exigir, pedir ou apontar deles antes de perceberem a situação na totalidade? Ou és dos que acha que as declarações foram exatamente aquelas que quis fazer, sem outras interpretações, e que tinha que ser logo criticado? Eu não acho essa segunda parte, obviamente, porque acho que o Fernando Alexandre tem um percurso público conhecido o suficiente, para mim, pelo menos, que é para a generalidade do país, não. Mas acho que também há muita má fé no meio disto tudo, para as pessoas não assumirem que ele está a dizer que os pobres são hooligans. Foi mal comunicado, é uma gafe, mas o próprio contexto da declaração é super importante. Termos um Ministro da Educação, e ainda mais num governo de direita, a fazer, que é importante que os serviços públicos, isso é uma coisa com que o Primeiro-Ministro não parece concordar e com que a Ministra da Saúde não parece concordar, mas é de facto, e se calhar o Ministro da Habitação também não, mas é de facto importante que os serviços públicos não sejam uma coisa só para quem não tem opção, e sejam uma coisa que é pensada para todos, e graças a Deus que há algum ministro que acha isto, porque não parece como é que é aquela mais. frase que se diz que é mede-se a riqueza de um país pela quantidade de pessoas com bons rendimentos ou muitos rendimentos ou ricas que andam de transportes públicos? Sim, que andam de transportes públicos. Sim, de facto não parece ser uma preocupação para a esmagadora maioria do governo, e portanto, mas eu já sabia que era para este ministro, por isso é que é um dos meus ministros preferidos do governo, e eu acho que essa era a mensagem que ele queria passar. Agora,
tratando-se de uma gafe e pagando do nosso país milhões de euros a agências de comunicação de pessoas muito baixinhas, para garantir que não há problemas nenhuns na maneira como a mensagem do governo sai cá para fora, era bom que isto, em vez de ser uma coisa de ação-reação, ou seja, o ministro diz uma coisa de manhã, chega às redes sociais à hora do almoço e o ministro tem que vir resolver ao fim da tarde, e houvesse uma agência de comunicação que dissesse: atenção, o ministro disse esta frase, mas não era isto que ele queria dizer. Mas infelizmente a nossa escola de comunicação ainda é esta, em Portugal, que é fazer o mínimo possível e aumentar o máximo possível a avança, e depois, se houver um problema, tratamos dele, mas não antes. Ninguém faz trabalho preventivo, ninguém está atento. Isso era se pagassem ainda mais, e mesmo assim tenho Tu andas com uma cruzada com as agências de comunicação. São más, é importante dizer-lhes que elas são más e que produzem almirantes, e esta por acaso não é a mesma agência, mas são todas más. Não têm qualidade para o dinheiro dos contribuintes que absorvem. Isso incomoda-me um bocadinho. Mas pronto, acho que a mensagem do ministro no geral, e ouvindo todas as declarações, é importante. Acho que de facto as residências universitárias deviam ser uma coisa culturalmente mais promovida. Ele também se está a queixar disso, não é? Dos reitores não colaborarem, dos politécnicos não colaborarem, porque era bom as pessoas, havendo uma crise de habitação, se calhar contrapô-la com esta cultura de sair já logo com 18 anos, se calhar viver em residências, se calhar a maior abertura para dividir casas, porque enquanto não forem construídas mais casas, isto vai ser importante, e era bom que houvesse essa cultura, até porque nós estamos com uma cultura de emancipação péssima, não é? Nós estamos com uma média de saída de casa dos pais de 30 anos. Se o Estado pudesse fazer qualquer coisa logo aos 18 com as residências para melhorar isso, era bom, e acho que era disso que o ministro estava a falar, e isso é importante. A partir daí, se quiserem fazer processos de intenção e dizer que ele afinal é um monstro, eu estou aqui para conversar sobre isso. Maria, aquilo que o Johnny está a falar também sobre as agências de comunicação também traz um bocadinho ao debate que se poderia ter sobre essa situação, que é falarmos das qualificações que o ministro deve ou devia ter. Não só, já percebemos que em termos de comunicação este governo não é excelente, ao contrário do que acontecia, por exemplo, com António Costa, que tinha uma excelente comunicação. A meu ver, acho que António Costa era bom a comunicar pelo menos as suas intenções, e às vezes as suas não intenções, pelo menos não aconteceria este tipo de coisas só com António Costa a ser interlocutor e não com outra pessoa. Não, eu só olhei para ti porque foi uma das críticas que se fez grande ao governo António Costa, foi a comunicação. Tiveram exatamente o mesmo problema. Não concordo de todo com isso. Acho que se manteve lá, se o governo de António Costa se manteve lá, foi porque comunicava decentemente algumas coisas. O último pode não ser. Não se manteve. Teve desavenças. Zé Pedro, sim, durante 8 anos ou 9, sim. Certo, mas eu não estou a discordar de ti, estou a dizer que objetivamente foi uma das críticas que se fez, foi a comunicação, aliás. Eu não acho, não concordo. A comparar com este governo que não comunica, Tá bem, sim. Acho que há uma grande diferença, mas lá está, este é o debate que se pode ter. Por muito competente que seja um ministro em políticas públicas ou a ser fazedor, também tem que conciliar esta parte de saber explicar o que é que faz. Isto é o importante, e achas que é isto que estava por detrás do erro de ontem, ou se assumes que isto é um erro? Eu acho que este governo tem um grave problema de arrogância. Toda a gente tem uma postura muito arrogante e fala de uma forma muito arrogante. E achei o ministro muito arrogante ontem na sua justificação. Eu percebo que possa ter sido um lapso. A primeira vez que vi o vídeo, confesso que há muito tempo que não via uma coisa que me pareceu na altura tão classista como as declarações iniciais, ou os primeiros vídeos das declarações do ministro. Ouvi o retratamento, não confundir com a canção dos da Whistle. Ouvi o retratamento do ministro, achei muito arrogante e não fiquei totalmente convencida. Sendo que também acho que os serviços públicos devem ser feitos e devem ser estimados para toda a gente e não apenas para quem não tem outra opção. Fez-me alguma confusão também na declaração, quando o ministro falou à noite, a quantidade de vezes que disse porque essas pessoas não têm voz, Ora, ele está no governo.
Se calhar também temos que falar sobre o problema que é as classes mais baixas não terem voz. E que se calhar há coisas que se podem fazer também em relação a isso. E há políticas públicas que se podem fazer para dar voz a essas pessoas. Ele estava-se a queixar dos colegas dele de governo, não é? Ou seja, ele, Ministro da Educação, está preocupado com os pobres, mas já percebeu que o resto dos ministros não está. Portanto, Mas se calhar estava a alertar os seus colegas para... Olha, estas pessoas não têm voz, têm que Se calhar estava a lembrar a Ministra do Trabalho que os pobres existem. Ou o Ministro da Saúde. Acho que muitos dos ministros Sim. podem ser lembrados. Ou o Ministro das Finanças. Os mais pobres existem. São tudo pessoas que não parecem muito lembrar-se disso. Mas tu achas que mesmo tendo o ministro esta opinião, achas que alguma vez seria a pouca inteligência de a dizer em público? É que também é isso que está em questão, não é? Não sei. Não sei. Não sei. Não conheço. Não... O Nuno Melo é ministro. Ajudando a Maria Escaja nesta resposta. É verdade. Vou falar deste em específico. Tratado do Atlético lá está. Foi uma coisa que foi dita. Não, o Nuno Melo não tenho dúvida que diria isso ou pior. Este ministro não o conheço o suficiente, não conheço o seu trabalho suficientemente bem para saber se diria uma coisa dessas, mesmo que eu pensasse, diria uma coisa dessas em público ou não. Eu admito que tenha sido uma gafe, mas que não ficou bem, não ficou, não é? E lá está, não fiquei totalmente convencida, mas por outro lado também acho que pessoas que têm esta opinião ainda têm algum pudor de a dar, apesar do racismo, as pessoas já não têm pudor, a homofobia também já não têm pudor, portanto, mas acho que pobres é next level. acho que na evolução das ainda coisas. Não estamos no ponto em que as pessoas são Esses assim são tão muitos. classistas. Ao contrário dos outros. Obviamente. O quê? Os pobres são muitos, ao contrário dos outros. É mais difícil bater. É discutível. Não, tens que ver que há uma substituição Há mais populacional, agora qualquer dia há mais imigrantes do que... Há mais pobres do que pessoas Pessoal, isto é racializadas em ironia. Portugal. Zé Pedro, há também outro Bem debate que se pode ter aqui e também eu acho que tem-se tido muito esta conversa pelo hábito que se tem tido na televisão de fazer fact-checking a seguir aos debates, por exemplo. Nesta era das fake news e deste fact-checking, que uma mentira, quando é solta e sem ser questionada ou desmentida na hora, ganha asas próprias, ou seja, por muito que se faça esse fact-check ou se contextualize a situação, já não há muito a remediar. Achas que pode ter sido o que aconteceu aqui e que os políticos, especialmente os que governam, devem ter em conta o que dizem, porque mesmo que depois desmintam, se retratem ou justifiquem, não vai ter tanto eco como a polémica inicial, e achas que aqui se calhar é o caso, não é? A coisa já espalhou-se antes de conseguir ser remediada. Eu acho que foi totalmente remediada e acho que o problema agora está na oposição, que é quem verdadeiramente comete aqui um escândalo. Ou seja, ontem à tarde parecia que Fernando Alexandre tinha dito... Mas quem é que é para ti a oposição? São os partidos à esquerda que vieram fazer algo que é inacreditável, não pensam, não ponderam, não refletem. A política está de redes sociais, é o imediatismo, tem que ir a correr postar, não é? Postar no Parlamento, não se posta só em redes sociais, vai para o Parlamento e posta-se no Parlamento, não é? Fazem aquelas figuras tristíssimas, não sabem o que estão a dizer, não, insisto, nem sequer há aquele respeito institucional. Eu, se fosse líder da bancada do Partido Socialista, como apareceu ontem a falar, eu até falava com os membros do governo antes falava com o governo. Nem que fosse com o ministro da Presidência. Isso é fofinho. Eu acho que repara, andamos, já tenho dito aqui isto várias vezes, andamos em guerra. Isto é uma guerra, é um jogo. Isto não se está a trabalhar pelo país, está-se na luta pelo poder. Então, ele disse isto, então bora lá para o microfone. E o que fizeram acabou por ser uma coisa verdadeiramente... olha, eu não gosto muito de adjetivar, porque aliás é o que se faz nestas ocasiões, não é? Adjetivaram imensas declarações do ministro, mas de facto não tem qualificação possível. Mas achas que um político da oposição, como estás a dizer, ganhava agora ao pedir desculpa ou retratar-se também depois de ser justificado? Ou achas que passa pelos espinhos da chuva? Vão já fazer outra logo a seguir. Isto é uma questão, repara, isto tem que se mudar a postura, não é? Isto não foi um erro ontem, tem que se mudar a postura na política, quer dizer, o líder da bancada do PS ontem fez aquelas declarações onde chegava mesmo a pedir a demissão do ministro caso não se retratasse e não pedisse desculpas, já publicou qualquer coisa às 5h da manhã, um texto cheio de erros e gralhas, onde insiste e volta. Quem é que é o líder da bancada? Não me estou a lembrar. Eurico Brilhante Dias. É o Eurico, não é? Eu não me lembrava disto. Ele no que escreveu recupera temas em que o ministro também tinha razão, como foi o caso da Universidade do Porto.
Ora, quer dizer, isto, uma pessoa olha para isto e também tenho dito isto. Mas percebe que o ministro tem a falta de paciência para isso, não é? Como uma das poucas pessoas competentes do governo, já tem que lidar com incompetentes o tempo todo. Mas como é liga com estas acusações. Como é evidente, eu acho, quer dizer, mesmo aquela ideia de, claro, ele foi descuidado na abordagem ao tema, mas eu não acho que ele tenha que pensar 2 vezes quando está a falar às pessoas. É que nós temos de ter um bocado de calma, as pessoas têm que ter. As pessoas, em vez de irem logo a correr para as redes sociais ou para a televisão, quando são comentadores, em vez de irem a correr ou para os microfones do Parlamento, quando são governantes, políticos, dirigentes, deputados, o que é que seja. Epá, parem. Não tem que ser os primeiros. Se forem os primeiros, provavelmente vão errar. Deixem passar o tempo. Falem, conversem com o homem se o conhecem, perguntem, era isto que ias dizer. Quer dizer, isto está frenético, as pessoas vão correr logo dizer repugnante. Também não dá para estar toda a gente a ligar ao ministro. Não, está bem, mas do nosso lado o que nós temos. Olha, eu recebi ontem o vídeo. Aquilo pareceu-me de facto estranho. Ainda há bocado vos disse, ando em festas de crianças nas escolas, deixei aquilo passar às 8 da noite e fui ouvir o discurso do homem. Toda a gente anda em festas de crianças nas escolas, mas estás a trabalhar. Mas estás a dizer, há bocado, antes do podcast começar, tivemos uma conversa que existe muito scroll entre as 6 da tarde e as 8 da noite. Certo. Foi literalmente nessa hora. Mas antes da pessoa dar a sua opinião, ouça! Certo. Vá ouvir! Sabes que hoje em dia é uma pessoa que está assim. E vá ouvir tudo! A partir do momento em que se ouvia, era logo evidente. O ministro às vezes diz porque as coisas não são cuidadas. Ou ele estava a atribuir. Confesso que para mim não foi tão evidente assim. Ou ele estava a atribuir aos estudantes a obrigação de fazer a manutenção dos edifícios, o que me parece improvável. Ou ele estava a dizer que as coisas não são cuidadas. E porquê? Porque há esta filosofia. Pois, esse porquê é que não ficou muito óbvio. E repara, o ministro é aquele que diz o rei vai nu, porque nós assistimos a isto nos serviços públicos todos, é que nós sabemos que isto é verdade. Portanto, andamos todos a enganar uns aos outros. Nós sabemos que os hospitais públicos, os hospitais que hoje em dia são completamente... Há poucas dúvidas que há uma saúde para ricos e para pobres neste momento, não é? Esta guerra que há, em vez de fazer um sistema místico que funciona, esta guerra que há contínua, quem tem seguros de saúde tem prestações, tem elevados cuidados de saúde com todo o luxo e toda a espampanância. Os mais pobres, quem não tem, vai para o hospital, fica com aquelas luzes brancas, eu acho que ninguém 20 horas à espera. isso. Não, mas espera, então o que o ministro diz é verdade. E ele ali estava-se a assumir como alguém que quer pôr em prática políticas públicas para corrigir isto. Mas ninguém contrariou isso. Eu acho na que cabeça. o que foi desinterpretado foi a culpa de quem é que era a culpa das coisas se degradarem. Porque a maneira como ele construiu a frase ou comunicou dava a entender que a culpa é dos pobres era quando de quem, vão do utilizador e não de quem da tutela. Eu sei o que disse o estudo da OCDE há uns tempos sobre o nosso país. E este homem hoje está impressionante. Ele traz números, ele traz estudos. Nós temos que encarar a realidade. O que o estudo da OCDE disse. Nós temos um problema muito sério na interpretação de frases, textos curtos. É verdade. Eu não acredito. Acho que era na interpretação de textos, ponto. Eu não acredito. Atenção. Os curtos não é fácil. Imagina, nós só conseguimos compreender textos muito longos, os curtos é que são. Às vezes parece. E eu faço parte do estudo da OCDE, porque eu também, quando não vejo um boneco, também desisto, não é? Quer dizer, nem me ponho aqui um desenho, uma coisa cheio de letras. Mas a questão é mesmo esta. Eu não concebo a ideia de governantes. Mas quem diz governantes diz também no espaço mediático da opinião pública e tudo isso, que tínhamos que estar a falar para acéfalos. Mas agora tenho que estar a explicar cada coisa que se diz. Desculpa. Mas foi mal dito. Não, desculpa. Ou seja, aquilo não era. É preciso ter cuidado com o que se diz. Não, a maldade está. Repara. A maldade. A maldade está em quem. Oi! Pega no telefone e vai correr para o estar. Essa é que é a maldade. Então, não, repara, o que é primeiro? É maldito ou maldicência? O que é que nasce primeiro? Porque é que nós, quando ouvimos uma coisa que nos parece estranha... Primeiro nasce o maldito. Tu ainda há bocado disseste bem. Achas que o ministro, mesmo que achasse aquilo, não teria a inteligência para o evitar dizer em público? Certo. Então esse devia ser o primeiro pensamento e devíamos levar a uma segunda apreciação. Isto também mostra o quanto as pessoas esperam deste governo, não é? Que ninguém este governo é tão mau que ninguém questionou. É mais ou menos inquestionável. Eu até acho que ele teve bastante benefício da dúvida para aquilo que disse. Eu acho que é um bocado tosca a maneira como é dito. Eu acho que isso é inquestionável. É, porque está num contexto de uma resposta, mas o tosco é a descontextualização. Mas o que eu acho que também não seria de esquecer, e que é importante os políticos também dizerem as coisas como elas são, até para se resolverem os problemas, é que a pobreza produz comportamentos antissociais, não é? A pobreza é um estado que nós queremos combater também
Não é só porque Claro. dá fome e é desagradável em termos de aquecimento central. É porque também esse desconforto produz comportamentos Por antissociais. isso quero acabar com os Faz-se bairros. procurar soluções que não são Claro. as ideais para Como- uma vida em sociedade. Como o sim. crime, como o vandalismo. Isso são coisas mais comuns nos meios mais pobres, porque a pobreza é uma coisa que produz comportamentos Mas estás a ver, tu dizes E isso por e isso agora pegam nisso e como é óbvio. Mas isso é que não pode ser. É isso que eu estou a dizer. Mas Tem que isso haver a não é a mesma coragem de coisa. dizer isto e dizer que nós queremos combater a pobreza também por isto. Porque os bairros sociais também estão degradados porque se passam estas coisas. Não, e não podes fazer a Porque há autocensura crime. de não dizer o que tu acabaste de dizer, e que é um facto, não é? E que se alguém descontextualizar vai ser mal interpretado, nós não podemos deixar que isto vença. Ou seja, Claro. é que as coisas têm que ser E ditas. quando nós nos impedimos de dizer isto, que autocensura. eu sou a favor de combater a pobreza também porque a pobreza gera comportamentos antissociais. Eu sou a favor de combater a ignorância, a iliteracia, também porque ela gera comportamentos antissociais. Isso separa, nós permitirmos dizer isto, separa-nos dos chegas desta vida. Que em vez de dizerem isto é por causa da pobreza, escolhem uma coisa lateral que não tem tanta proximidade com a razão pela qual a questão acontece do que a pobreza, como a raça, como outra coisa qualquer, como a origem nacional, e dizem não, estas pessoas são criminosas porque isto. Não, acima de tudo, as pessoas, quando têm mais propensão para cometerem crimes, quando têm mais propensão para terem vários comportamentos antissociais, é por causa da exclusão social que a pobreza cria. E portanto, se nós queremos dizer estes gajos do Chega não têm razão, também temos que estar à vontade para dizer a pobreza é um problema estrutural gigantesco deste país que leva a que os serviços públicos piorem. Mas de facto depois também há toda a teoria, que é importante falar e que é ótimo que seja conhecimento público geral, que é os serviços para pobres são serviços pobres. Porque os pobres participam menos da vida política, têm menos voz na sociedade e, portanto, não se podem queixar e não têm a agência política para reclamar que as pessoas de classe média, por exemplo, têm. Isso é a democracia burguesa, como diz muita malta no Bloco de Esquerda. Mas é um facto. Mas repara, a forma como o Johnny acabou de frasear tudo isto não tem nada a ver com a forma que o ministro o fez ontem. Sim, mas eu também Se sou ele agora mais político do que o ministro, não é? Certo. O ministro é um... Se houvesse agora um clipe do Johnny, naquela parte que tu disseste, se agora alguém pegasse nisto, não sei o quê, não descontextualizava, porque ele disse uma frase Mas nós estamos aqui com isto acontece porque isto e portanto isto. Mas nós estamos aqui a falar do que o ministro disse. O ministro não estava numa conferência sobre as causas da pobreza e o destino da pobreza. Mas o ministro tem que ter mais cuidado, que não pode, quer dizer, tem que ter cuidado. Ele não é uma pessoa num podcast a falar. Maria, é um ministro. Eu concordo contigo. Agora a pergunta que eu faço é... Há responsabilidades inerentes ao cargo e acho que uma delas é não criar problemas de comunicação que possam ser tão ofensivos como. Eu concordo contigo. Agora a pergunta que eu te faço é: e as pessoas não têm que ter cuidado? Ou seja, o ministro tem que ter cuidado. Os ministros, quem fala, tem que ter cuidado com o que diz. E eu pergunto: e as pessoas não têm que ter cuidado com o que ouvem e com o que leem? Mas é diferente. É porque devem ter. Esta é a origem da muitas não têm, desinformação. e já se sabe que muitas não têm, mas as pessoas não têm todas um cargo público e não fazem parte de um governo. Eu imputo mais responsabilidade. Eu imputo mais responsabilidade a quem está num governo do que a quem está em casa a ouvir Então, agora estava a dizer, vamos pôr os governos e a opinião pública e tudo isso, o espaço mediático, a falar para crianças de 5 anos. E eu não consigo considerar essa ideia. Não, Zé, desculpa, há uma margem entre não dizer os pobres estragam as coisas e se falar para crianças de 5 anos, não é? Há todo um leque de coisas, formas que podem ser ditas. Tu estás a tornar isto, estás-me a dizer que as únicas opções são falar como o ministro falou ontem ou falar para crianças de 5 anos. Há um meio termo, Não há um meio termo, é que aquilo foi descontextualizado. Se tu ouvires toda a resposta, tu percebes. Eu ouvi e não fiquei assim tão certa por isso. O meu ponto é, nós temos que exigir que a sociedade faça uma coisa, porque este é o problema das fake news, da desinformação, das demagogias, do populismo, e portanto, se eu vou pôr as pessoas a falar devagarinho e a fazer desenho... Lá está, mas há um leque de opções entre uma coisa e outra. Tem que haver sentido... Tem que haver espírito crítico. Se a pessoa ouve aquelas declarações e se ela faça pelo menos o favor à sociedade de tentar perceber tudo antes do comentário. Mas portanto tu estás a dizer que a responsabilidade de 10 milhões é a mesma do que um, mas são 10 milhões?
Então não somos 10 milhões? Não, mas foram 10 milhões que acharam isto. Eu não tenho essa ideia. Mas tu estás a dizer. Ao final do Certo, dia mas estava esclarecido. Certo, mas eu acho que o que a Maria disse mais importante disso. Desculpa, Não, deixa estar, já esquece. Mas o que eu acho que a Maria disse mais importante, e aí não há defesa possível para o ministro, porque é verdade, é que o ministro está a dizer uma coisa que é, que é da teoria, que ele é um académico e é da teoria, Sim. que é os pobres têm piores serviços públicos. E isso vai bater sempre mal. Dissesse ele da maneira como dissesse, e pode ser sempre criticável, Claro. por quem diga, Certo. peço desculpa, mas você é o ministro. Não pode dizer isso. Não, faça alguma coisa sobre isso. Não é? Sim, mas é que ele naquele momento estava a tentar fazer qualquer coisa. Estava a tentar fazer qualquer coisa, claro. Podemos acabar o assunto e Já me perdi, e para o entretanto, outro. mas- Pois, este interrompe. Eu acho que é fundamental as pessoas... Tem que haver espírito crítico, as pessoas têm que parar para pensar, têm que largar o comentário imediato nas redes, como digo, até políticos, até Certo, governantes. mas tu não controlas o que é que as pessoas fazem, não é? Tu não consegues controlar que uma população inteira vá ter pensamento crítico, ou devia, que lá está, convém educares as pessoas, mas tu não controlas, ou seja, tu controlas como é que tu te expressas. E o ministro, eu acho que tem mais responsabilidade na forma do que se expressa do que tu, por exemplo. Mas ele, no conjunto das afirmações, é o que eu digo, no conjunto das afirmações, percebia-se. Para ti. Há um certo... Não, Tu percebias, não, eu volto a repetir pela Mas isso terceira é no vez, certo. não fica... Mas isso é no certo. No certo é que leva... Não no fiquei certo, convencida. No certo, o certo é que leva ao engano. E depois do certo, do engano, vão os comentários. Nós tivemos aqui há umas semanas a discutir a questão do Presidente da República quando foi operado, não é? Que sentaram-se... cardumes de comentadores naquele momento a dizer que era a Casa Civil numa precipitação total e completa. E ontem foi a mesma coisa. Eu confesso, eu não vi Quer quase nada. Estava na Assembleia Municipal quando saiu essa notícia. Recebi um vídeo num grupo do WhatsApp que foi tudo o que eu vi. Não vi comentários, não vi redes sociais, não vi nada. O que o ministro disse, os partidos à esquerda E depois ouvi as declarações do ministro e achei muito arrogante a forma como ele falou e não fiquei Deixa-me convencida. Eu, formada em comunicação, tive uma disciplina que era Sistémica e Modelos de Informação. E dizia que, pronto, basicamente dizia como é que uma mensagem era enviada. Começavas com o transmissor, depois tinhas o receptor. Se o transmissor começa já com ruído, é inevitável que vá haver mais ruído no meio. A sociedade está à procura do ruído em tudo. Tu dizes bom dia, bom dia, já quero está. chegar, 11h30. Eu percebo isso, eu percebo exatamente isso, por causa mas disso, quando nós já, podemos então falar imagina das quantas feiras quando já vem inventar com coisas. ruído. Então imagina quando já vem com ruído, porque já vinha com ruído. Mas qual foi o ruído? Se tu ouvis... Porque ele Foi disse mal, maldito. ele disse Foi mal. maldito. Ele disse mal. Se era Se não aquilo que ele tivesse queria. dito mal, não dava para fazer um clipe farming daquilo. Yeah. Percebes? Como eu estou a dizer, fazem um clipe do Joné, não vão conseguir contextualizar. Ainda há pouco disso. Tu cortas aqueles 15 segundos Eu não para acho- dizer que eu não acho que consigam. Não acho que consigam. contextualizas aquilo Não, que da fica... mesma Não acho forma, que é a de mesma certeza. coisa. Mas pronto, temos E depois vários também assuntos acho que a é atender. essa coisa que é importante, que é o contexto. As pessoas, quanto mais as pessoas conhecerem e tiverem, ou seja, quem conhece o ministro, mas nem toda a gente conhece o ministro, é o Lá que a Maria está. está a dizer. Quem me conhecer a mim só vê esses 15 segundos e fica tipo, este gajo não disse isto porque este gajo não diz este tipo de coisas. Mas depois se calhar vai ver. Não, eu acho que Isso quem conhece é uma- diz, este gajo diz este tipo de coisa. isto é daquelas coisas de que se calhar nunca se vai evitar na comunicação política. Agora, eu acho que o que me cansa mais é o PS aproveitou esta crise, eu acho que esta mini crise comunicacional, eu acho que bem. Eu tenho ideia que isto lhes deu mais força do que o contrário. Achas que ficou bem? Acho que sim, acho que porque depois a explicação já é depois e tu não podes estar a explicar, não é? Mas eu acho que era bom alguém, em alguma fase, largar a metralhadora. Tipo, porque se o PS passou anos no governo a queixar-se que os ministros eram descontextualizados e que não E sei que o se quê. pediam demissões por tudo e por nada. Exato. Não podia voltar para a oposição com esta postura, ainda por cima aproveitando o facto de já não ser líder da oposição, ou seja, o facto de ser terceiro partido. Portanto, podia deixar essa postura para o Chega, ter uma postura diferente e ver o que é que acontecia. Portanto, não adoro esta lógica meio o ministro tem que se demitir porque eu ouvi um clipezinho. Como é que tu achas que isto Mas eu acho ficou bem? mas Pá? Nem o livro temos que caiu mesmo nessa fazer os comentários precipitação. finais. Eu acho que isto corre bem para toda a gente que faz isto, infelizmente. É daquelas coisas que é má, mas que eu acho que corre bem para quem faz. Era o que eu estava a dizer há bocado. Uma mentira, quando se difunde, é muito difícil tu desmentir. O desmentido não vai ter a mesma Eu atração. percebo o que tu dizes, mas essa questão aqui não há uma questão de mentira, não é? Ou seja, aqui há uma questão de interpretação e isso aí nem sequer pode ser. Não, mas as pessoas mentiram a sexualizado, dizer não o é? ministro disse que os pobres tragam tudo. É Olha, isso que eu estou a dizer. Eu só tenho aqui uma tremenda ironia.
é que este discurso devia ter sido feito pelos partidos que o consideraram repugnante. E eu, como apreciador de ironias, achei isto maravilhoso. Nessa nota, vamos passar a outra coisa maravilhosa que alguns consideram maravilhosa, outros nem tanto, que é o Tribunal Constitucional chumbou 4 normas da Lei da Nacionalidade e também considerou inconstitucional a norma acessória inscrita no Código Penal que impunha a perda de nacionalidade para quem tenha sido condenado em tribunal. Os 11 juízes do TC entenda-se por Tribunal Constitucional, foram unânimes em declarar inconstitucionais 3 normas da nova versão da lei e votaram largamente contra uma 4ª norma, com apenas um voto vencido. O TC concluiu que certas partes da lei violam princípios constitucionais fundamentais, incluindo a proporcionalidade, a determinabilidade das normas e a proteção da confiança legítima dos cidadãos. Exemplos de normas vetadas, isto para os nossos ouvintes compreenderem o que é que nós estamos a falar. Restrições automáticas ao acesso à cidadania para pessoas com condenações apenas elevadas, sem possibilidade de avaliação individual adequada, disposições que eliminavam a consolidação da nacionalidade em casos de fraude sem critérios claros, violando o princípio de segurança jurídica, regras que condicionam pedidos pendentes à data da residência ou outro requisito que prejudica as expectativas legítimas dos cidadãos. A revisão da Lei da Nacionalidade tinha sido aprovada no Parlamento, com o apoio do PSD e outros partidos de direita, ou extrema-direita. Com a declaração da inconstitucionalidade, o diploma precisa de regressar à Assembleia da República para ser reformulado de acordo com as exigências constitucionais, ou para que a Assembleia tente, se possível, acomodar a decisão do TC Maria. Muitos falam, depois desta decisão do Tribunal Constitucional, sobre a politização do mesmo nesta decisão e noutras que já vem tido a ter, mas sendo que foram unânimes, podemos concluir ou que todos têm a mesma ideologia ou que não se verifica essa tendência. O que é que tu achas? Eu acho que podemos também concluir que existe uma Constituição que o Tribunal Constitucional tem que fazer cumprir e que neste caso a Constituição é clara e ainda temos uma Constituição que nos salva e que nos protege das ideias radicais da extrema-direita na qual este governo gosta de embarcar. Eu sempre fui contra estas alterações à lei da nacionalidade. Acho que tem coisas quase criminosas. Por exemplo, já falámos aqui, a questão do reagrupamento familiar, que é bastante importante mesmo para a inclusão das pessoas na sociedade, através dos filhos que vão à escola, que aprendem a língua, que se integram, que ajudam à integração na sociedade, não é? Falámos aqui várias vezes sobre que é muito melhor e muito mais sustentável ter uma família do que ter só o homem que vem trabalhar e que está circunscrito a um círculo social muito pequeno e com todos os problemas que isso tem. Portanto, eu acho que este chumbo da lei da nacionalidade mostra que há uma Constituição que nos protege, que eu acho que nem sempre é cumprida, mas que neste caso foi, e mostra que o PSD e o CDS, não é? A AD, o governo devia começar a pensar que embarcar nestas cruzadas da extrema-direita e tentar ser mais fascista que o facho não é uma grande ideia e não lhes corre bem. Eu achei isto tudo vergonhoso desde o início, a forma como o governo fez isto, a forma como embarcou nesta narrativa que não era, quer dizer, que não, nem se coaduna com a social-democracia que o PSD diz estar na sua gênese. Quer dizer, o PSD embarcou numa narrativa da extrema-direita e correu mal, e ainda bem que correu mal. E espero que, agora que este diploma volta à Assembleia, espero que tenham juízo e acabem com isto, acabem com estas alterações à lei da nacionalidade. É o meu desejo. Zé Pedro, tu achas que este chumbo vai empurrar inevitavelmente ou dar ainda mais força à tal revisão constitucional que muitos partidos querem fazer, nomeadamente os partidos da direita, e que têm a legitimidade para o fazer? Não sei se é necessário. Ou seja, já que temos que cumprir a Constituição para que esta lei passe, então vamos aqui rever a Constituição. Não tem que ser uma revisão constitucional nestes casos, porque isto também é uma interpretação dos juízes, não é? E os juízes mudam. Unânime. Não deixa, às vezes por maioria. E neste caso houve decisões por maioria. Repara, e como digo, não tem que implicar uma revisão constitucional, até porque aqui nem sei muito bem o que é que se poderia rever na Constituição,
porque isto são interpretações de princípios, nomeadamente, por exemplo, o da igualdade. Ora, não há forma, a menos que pusesse uma norma na Constituição que fosse responder concretamente a uma lei que tentou fazer, que o Parlamento tentou fazer. Portanto, eu acho que aqui é um caso, concordo que são, como já ouvi dizer não sei quem, que são as instituições a funcionar, as instituições democráticas deste país. São de facto, não é? Portanto, houve um partido que perdeu a fiscalização da constitucionalidade e o Tribunal tem este resultado. Eu discordo da leitura, o Tribunal Constitucional também faz uma leitura política. Aliás, estamos sempre no campo da interpretação e, como digo, neste caso, os princípios. Eu acho que há aqui, quer dizer... Tu consideras a Constituição política, certo? Constituição política, como assim? Ou seja, a Constituição é um documento político. Claro, e a interpretação é um documento jurídico, não é? Mas com uma base política e a interpretação que é feita das normas, e por isso existe o Tribunal Constitucional, se não existia, se não era matemática, se não era inteligência artificial, metia-se no computador e saía o resultado. Há uma interpretação que é feita. E o que me parece aqui é que eu olho para isto e vejo que não é uma intervenção. Repara, quando se diz que viola o princípio da igualdade o cidadão que adquire a nacionalidade. Ora, na própria lei portuguesa já não estão em pé de igualdade quem adquire a nacionalidade e quem a tem originária. Não é isso. Porquê? Porque há certos direitos que não tem quem adquire a nacionalidade. Portanto, tu olhas para esta resposta... Para além de poder concorrer a Presidente da República. Por exemplo, mas esse é esse. Mas algum? É um direito. Não, mas esse é um deles, sim. Não podes dizer uma coisa no plural se só há um. Não. Mas há muito... Atenção, repara, há outros casos. Tu aí tens o direito civil, que é conhecido e que está inscrito na Constituição, mas tens muitas outras condições, às vezes até pelo próprio decurso do tempo, em que é um facto... Não conheço, por isso é que estou a perguntar. Não conheço outras coisas em que... Não, e por isso há as questões... A questão da residência, por exemplo, que é uma coisa que é equiparada, e por isso também há uma das normas que é chumbada, é a questão de quando é que começa a contar o tempo, se é do pedido, se é da residência. A minha questão é se aí também não há uma questão de igualdade, por exemplo. Portanto, aí se nota que é uma interpretação, e são as instituições são assim, são feitas por pessoas, quer dizer, não se pode estar a contestar. A diferença, se calhar, entre os tais anti-regime que querem deitar isto tudo abaixo, é que não respeitam as decisões das instituições. Nós temos que as respeitar. E, portanto, eu respeito nesse aspecto. Posso ter um sentido crítico. E nesse aspecto da nacionalidade, acho que sobretudo o que o Tribunal Constitucional disse, nas normas que declarou inconstitucionais, acho que sobretudo o que ele disse foi: isto está aqui feito em cima do joelho. E com isso eu concordo plenamente. Há coisas que não estão definidas. Mas como é que uma lei não está definida? Quer dizer, começa a mesmo expressões que são quase de texto corrido. Isto é uma lei, pô. E portanto, o que o Tribunal Constitucional diz, acho que é em 3 normas, sobretudo, é isto não está claro. E como não está claro, não passa. Mas isso não significa que estão a violar a Constituição, não é isso que o Tribunal diz. Isto assim não pode ser. Porque o legislador tem que saber em certos pontos é isso que diz. Sem constitucional. Em certos pontos. Diz, quando viola o princípio da igualdade sobre a aquisição da... Constitucional está a violar a Constituição, não, mas noutros pontos diz que é preciso clarificar. E isso não é uma inconstitucionalidade. Escolher cherry picking aquelas em que não é isso que o Tribunal diz, que é para dizer não é isso que o Tribunal... Não, o Tribunal diz que é inconstitucional. Diz que é inconstitucional. Em vários pontos. Não, diz que é inconstitucional e, portanto, volta para o Parlamento para clarificar. Se o Parlamento começar a dizer assim, o crime é este, tudo isso passa. Não. Ou seja, passa. Então. Há coisas em que não. Não, há claro. Tá exato. Bem. Então não vai passar. Nas 4 normas, se o Parlamento clarificar, passa a ser constitucional. Todas as normas. Não, são, no caso, o que está aqui em discussão são 2 ou 3 normas em que o conflito é de clarificação e não de violação da Constituição. Mas nem todos. Ou seja, nem todas as normas são... Tens agora... Mas sim, mas termina... Vamos lá ver uma coisa. Quando a norma diz que quem comete um crime depois de obter a nacionalidade, se for condenado, pode perder a nacionalidade. E o que o Tribunal Constitucional diz é: isto viola a Constituição porque viola o princípio da igualdade. Isto, sem cair, esta ideia é insanável. Sem o Parlamento de recusar que quem adquiriu a nacionalidade... Estão a perceber a diferença que eu estou a fazer entre as normas chumbadas? Ou seja, este caso não é ultrapassável. Porque o Tribunal Constitucional disse: se retirarmos a nacionalidade de alguém que já a obteve porque cometeu um crime, isto viola o princípio da igualdade. Ardeu. Mas noutras 2 ou 3 normas, eu agora não sei o que o Tribunal diz é: a lei não pode ir assim, porque isto não está clarificado. Eu não posso escrever a prática de crimes. O que o Tribunal Constitucional diz é: tem que estar previsto. Pronto, e o que eu digo é: nesses pontos vai ser mais fácil para o Parlamento, porque basta que discriminem e que a lei seja clara. Pronto. Mas não há uma violação de um princípio da Constituição. Mas a coisa, como tu estavas a dizer, era que a lei
só precisava de clarificações. Não, Mas- em certas normas. Em certas normas. Foram chumbadas 4, salvo erro. 4 ou 5. Sim, 4. 4. Portanto, nas 4, há esta que é a mais séria, que é a viola ao princípio da igualdade, e nas outras duas há um pedido de clarificação, e na quarta não me recordo. Mas quer dizer, eu acho que isto funciona mesmo assim. Eu acho que na parte da retirada da nacionalidade a quem comete crimes, acho que existindo uma clarificação. A minha crítica, estou aqui um bocado confuso nesta ideia, mas a minha crítica é o Tribunal Constitucional dizer que há a violação do princípio de igualdade quando se trata de forma diferente quem adquire a nacionalidade posteriormente ou quem a adquiriu originalmente. Eu não consigo concordar com isto porque há diferenças a todos os níveis. E se nós pusermos isto noutro ponto, se nós não estivermos a falar, como com certeza muita gente está, do Bangladesh, do indiano, da imigração pobre, se estivermos a falar em Abramovich, se calhar as pessoas já concordam. Se uma pessoa disser que quem adquire... E repara, quantos vistos golos nós temos aí de malta cheia de papel que só queria ter a nacionalidade portuguesa para obter cidadania europeia. Mas deixa-me pensar, Johnny. Mas deixa-me só dizer isto. Temos outro assunto para falar. Mas se nós pensarmos nisto, se calhar já nos faz sentido. Se calhar já nos faz sentido que quem obteve a nacionalidade portuguesa para ter a cidadania europeia, para fazer lavagem de dinheiro, se calhar aí já vamos dizer, se calhar faz sentido. Portanto, não podemos ver isto como uma perseguição, que é feita por muitos, uma perseguição aos imigrantes pobres, mas um problema que o país também pode ter com os vistos gold. A respeito disto, Johnny, tu falaste aqui num episódio em que nós abordámos a lei da nacionalidade que não conseguirias perceber isto, portugueses de primeira e portugueses de segunda, não é? Quem nasce é português, mas depois quem obtém a nacionalidade deixa de ser tão português assim, por qualquer coisa que faça deixa de Há o muita ser. gente que nasce em Portugal e não obtém à nascença a nacionalidade portuguesa, apesar de nunca ter vivido noutro sítio. Achas que este tipo de coisas que a lei prevê, mas que agora foi chumbada, achas que o PSD e o Chega vão ceder em alguma coisa, sendo que são os dois que principalmente passam a lei para voltar ao Marcelo e para voltar ao Marcelo? Pronto, já não sabemos se é o Marcelo que vai lá estar, mas... Em princípio não, mas o que me preocupa aqui é que isto seja mais um catalisador para a revisão constitucional da direita parlamentar. Pois. E que a Iniciativa Liberal, que é um partido que já, lá está, um bocadinho como o PSD, foi um bocadinho mais rápido do que o PSD. O PSD ainda durou mais ou menos 10 anos a ser um partido realmente social-democrata. A Iniciativa Liberal demorou mais ou menos 4 a ser um partido liberal, depois fartou-se. Tem que mudar o nome para CDS-B ou CDS bom ou novo CDS, uma coisa assim no branding. CDS sem Nuno Melo. No tipo de branding que a direita desse tipo nos habituou. CDSB, tipo Basta Coimbra chamar B. em Partido Popular, já se chamou, não é? Sim, já sim. teve essa fase. Exato. A cor está lá. Qual Partido Popular? Aí ele já teve a fase do Partido Popular? Ai não, estava a confundir com o CDS e tens razão. Não, mas podem chamar Partido vezes Popular que eles... acontece. É que aí ele teve a fase de Uma pessoa é por movimento de certo, apoio António Costa, Primeiro-Ministro. Acho que isso é que eles já não podem voltar. Mas sim, o catalisador para a revisão. Um partido liberal, em princípio, não estaria confortável com esta lei em nenhuma das suas provisões, não é só uma nem outra, mas a Iniciativa Liberal não é um partido liberal, é um partido conservador que quer menos impostos. Isso, pronto, pode até ser um partido libertário de direita, um paleoconservador, mas um partido liberal não é. Um partido liberal não quer aumentar as barreiras à imigração. E um partido libertário também não, por isso é que eu também usei aqui o paleoconservador. Paleoconservador, para quem não sabe, é só a ideia do conservador que gostava do nível de regras que havia no Paleolítico. É uma coisa um bocadinho a brincar, mas sobre o estado de natureza. Mas isso é que me incomoda, porque a reação à decisão do Tribunal Constitucional foi uma reação que já tinha acontecido durante a Troika com outras normas, de dizer que o Tribunal Constitucional não sabe o que é que está a fazer e que tem que respeitar a vontade do povo. Na Troika era mais ridículo, porque na Troika o Passos Coelho fez uma campanha contra aquelas medidas que depois propôs, portanto o Tribunal Constitucional de certa maneira até estava a respeitar a vontade do povo, apesar de eu discordar de algumas decisões e achar que o Tribunal Constitucional levou a que os portugueses sofressem mais do que tinham de sofrer com o programa de ajustamento pelas coisas que impediu. Portanto, nem é o meu ponto. Eu acho que se pode discordar do Tribunal Constitucional. Agora, dizer que ele é ilegítimo, dizer que as decisões são ilegítimas porque há uma maioria popular, é uma coisa muito perigosa. Que eu não sei se não devia dar sanções até a titulares de órgãos de soberania. Não sei se um deputado devia poder dizer
que o Tribunal Constitucional não tem legitimidade política porque há uma maioria política contra ele. Isso é uma falta de respeito pela separação de poderes que eu não sei se não devia ser alvo de alguma questão judicial mesmo. Mas acima de tudo da nossa condenação. De facto, acho que muitos portugueses votaram numa lei de estrangeiros mais apertada. Não tenho ideia que tenham sido os portugueses que votaram na Iniciativa Liberal, mas é possível também. Mas acima de tudo, os portugueses que votaram PSD e Chega, os partidos propunham isso, portanto, isso é assumir um bocadinho a derrota de quem não foi a favor disso. Surpreende-me mais da Iniciativa Liberal, principalmente a ideia da nacionalidade há 10 anos. E lá está, porque isto é um tema daqueles em que o facto de ser importado dos Estados Unidos pela direita TikTok leva a que a discussão seja muito burra neste ponto que eu estava a falar há bocadinho, que é: nós não temos natural born citizens como os americanos. Nós temos muita gente que nasce em Portugal e demora 30 anos a adquirir a nacionalidade portuguesa porque tem pais estrangeiros, por exemplo. E havendo essa questão, dificultar ainda mais esse processo, quando não se arranja nenhuma solução para esse processo. Não é dar o direito de nacionalidade à nascença, porque nós não temos essa tradição, mas pelo menos uma lógica de: se esta pessoa nasceu aqui e nunca viveu noutro sítio, tem um caminho mais rápido, uma facilidade burocrática, uma coisa qualquer. Ao não se prever isso na lei, ou se está previsto na lei, também não vou fingir que sou especialista em lei de imigração, se está previsto na lei, garantir que o cumprimento é reforçado, uma coisa qualquer. Esse tema não interessa aos nossos patrioteiros de pacotilha. Porque o que está a interessar é tirar, não é de dar a mais. Exatamente. E se a questão que o Zé Pedro levanta é interessante, aqui volto aos argumentos do que eu acho que é a soberania do Parlamento. O Parlamento decidiu que se podia comprar a nacionalidade portuguesa num certo momento. Se deixar de decidir isso, deixa de poder acontecer isso daqui para a frente. Mas não se pode andar a retirar a nacionalidade portuguesa. A nacionalidade portuguesa, como ela existe, não pode ser pensada por casos particulares destes. Porque isto é deitar fora o conceito de nacionalidade, deitar fora o bebé com a água do banho, deitar fora o conceito de nacionalidade porque ele foi abastardado uma vez. Abastardá-lo ainda mais. É a mesma coisa de dizer que não pode haver habitação pública porque 5 ou 6 pessoas a estragam quando lá não é pela parte que se transforma o conceito do todo. Não é? O conceito do todo de que a nacionalidade é uma inclusão na comunidade política da qual nós já não nos separamos a partir do momento em que a fazemos, ou não nos separamos a não ser que resignemos à mesma. Eu acho que é de manter, mesmo que haja maçãs podres na nossa árvore da nacionalidade. E obviamente o Abramovich é um bom exemplo disso. É daquelas coisas, a partir do momento em que há comunidade política, está fechado. Para mim é assim, mas é um valor para as pessoas podem ser. Agora vou ter que fazer uma pergunta como se fosse a Madalena, mas eu não estou a perceber se tu, relativamente ao princípio da igualdade que foi invocado, porque esse é o ponto para depois sim alguns partidos virem dizer temos que rever isto tudo. Mas eu gostava de saber se concordas ou não com essa questão do princípio da igualdade. Concordo, porque acho que apesar das maçãs podres, somos todos iguais como cidadãos. Mas os direitos não são iguais, apesar de serem curtos, há diferenças, ou seja, a lei já prevê. Mas eu não sou a favor. Estás-me a perguntar se eu sou a favor. A única diferença que eu conheço, que é da Presidência da República, eu não sou a favor dela. Não, mas há mais, pá. Altos cargos militares não podem aceder a altos cargos militares. Então tu repara, mas lá está, esse é um perigo mesmo, e outros cargos de segurança também do Estado. É um impedimento. Ok, mas independentemente de ser a favor ou não, a questão é que eu posso perceber isso. A partir do momento em que a lei prevê isso, é esse o meu ponto. Claro. Ou seja, o Tribunal Constitucional abre um bocado a mão a esta discussão de temos que mudar estes juízos ou mudar a Constituição, porque faz uma invocação do princípio da igualdade que eu olho para aquilo e digo basta haver uma. Não há só uma, basta haver uma. Acho que é completamente razoável, sendo eu contra essa distinção, mas acho que é completamente razoável tu, enquanto legislador e enquanto órgão judicial, olhares para uma lei e dizeres não é a mesma coisa eu tirar a nacionalidade a alguém, tem um acrescente de gravidade diferente de eu impedir alguém de ser Presidente da República. Percebo, mas isso é um juízo político e esse é que é o ponto. Mas a igualdade é um valor político. Mas sabes uma coisa, eu agora imagina que o Chega faz um pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do impedimento de alguém ser Presidente da República. Eu, na minha opinião, o Tribunal, perante aquela norma, devia declará-la inconstitucional. Uma norma que existe desde sempre. Eu concordo. Pronto. Mas eu acho... o princípio da igualdade. Eu concordo, mas acho que também há uma
uma apreciação perfeitamente válida de dizer, olha, há aqui diferenças de grau, e isso existe na interpretação Se jurídica. quisermos ir às presidenciais, temos que terminar agora. Pode ser? Mais alguma coisa? Vamos então. Aqui vão ter que ser curtos. Um Eu, bocadinho por causa breves. das presenciais, esqueci-me que ia dizer uma coisa, que é o que a Maria Escaja disse sobre a lei da nacionalidade no início foi exatamente igual ao que o Coutrinho disse ontem. No debate. A Maria não estava à espera desta Alguém projeção. ponham lado a lado, Que é- irmãos gêmeos. Que é aquela coisa do. Separados à Foi mesmo a nascença. mesma frase. De isto não pode, o Parlamento não pode manter isto assim. Se isto foi mandado para trás pelos. Foi a mesma coisa. Se isto foi mandado para trás pelos juízes, isto não pode continuar como está. Tipo, Acabámos de descobrir que Coutinho de Figueiredo também é um filho perdido de Ayrton Senna. Oh, se calhar. não tem idade. Ora bem, continuamos com a nossa reflexão. Aqui vamos ter que ser um pouco breves e continuamos também com os debates presidenciais. Estamos perto do seu fim, mas a campanha oficial ainda nem sequer começou. Vai-se meter o Natal, o Ano Novo, e toda a gente aí sabe, toda a gente sabe que aí nada acontece, nada existe. Tivemos Incluindo dia de reflexão, se calhar. Desculpa, Sim, o Ayrton incluindo Senna teria reflexão. que ter sido pai com 1 ano para ser pai do Pois. Coutinho de Figueiredo. Era complicado. Pena. Tu tens. Pois, sou quase um ano. Ok. Tivemos nesta semana confrontos de amigos de almoço, como Ventura e Gouveia e Mel. Tivemos confrontos também de candidatos próximos em termos percentuais, como António José Seguro e Coutinho de Figueiredo. As sondagens continuam a assombrar Zé Pedro, por simplesmente existirem, e diria que já não é o único. Os resultados têm dado o primeiro lugar a André Ventura, mas alegam que está em empate técnico com Marcos Mendes, em segundo lugar, e Gouveia e Mel em terceiro lugar. Segue-se António José Seguro, que pede o voto da esquerda sem dizer que o é, acompanhado de Coutinho de Figueiredo, que quer que os jovens convençam os avós a votar nele. Depois temos percentagens um pouco mínimas para Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto. Uma coisa é certa, quase certa, vão estar todos no boletim de voto, porque já entregaram todas as assinaturas ao Tribunal Constitucional. Acho que agora o Tribunal tem só que dizer tipo, está tudo fixe. Zé Pedro, com tudo aquilo que tem acontecido nos debates, em termos de expectativas que tinhas, qual é que está a ser o candidato que te está a surpreender e qual é que achas que pode surpreender nos resultados eleitorais no dia 18, isto não atendendo às sondagens, porque tu não ligas a isso. Não ligo absolutamente nenhuma. Zero. E não te esqueças de ser breve, desculpa. E lamento pelos candidatos que ligam tanto. Um deles, aquele que eu apoio. Lamento É mesmo obcecado com elas. Sim, lamento mesmo que dê tanta importância. Podemos começar rapidamente por esse debate. Foi o de ontem. Ontem, para quem estiver a ouvir na quarta-feira. A partir daí já piora. Exato. Mas foi na terça-feira. Mas foi na terça-feira. Dia 16 de dezembro. Eu estou absolutamente convencido que João Coutinho de Figueiredo será melhor a presidir do que a debater. Está um pouco Está mais de forma. eu pensava que ia aproveitar para ganhar um bocadinho mais com os debates. Está um pouco tenso, um pouco antipático. Mas se formos ao sumo do debate, se deixarmos esta espuma e centrarmos ali na entranha do debate, e foi um dos casos ontem com António José Seguro, percebe-se as diferenças dele. Por isso é que eu digo que pode ser muito melhor a presidir do que a debater, porque se percebe as diferenças dele, alguém que tem de facto uma visão para o país. Vamos lá ver uma coisa, António José Seguro, o que disse sobre as empresas, sobre a economia e sobre as empresas ontem, aquilo olha aí sim, devia ser feito um excerto. Eu se fosse candidato à presidência, punha nos meus meios de campanha o excerto do que aquele homem disse, com todo o respeito, até porque sabem que eu gostava que houvesse na segunda volta António José Seguro, Coutinho de Figueiredo. Mas o que aquele homem disse sobre as empresas e sobre a economia é de alguém que não tem a mínima noção. Mas quando eu digo a mínima noção, é a mínima. Aquela ideia de que nós temos que ter empresas de outra dimensão, eu não sei o que é que isto quer dizer, e que as pequenas e médias empresas têm que ser grandes. Quer dizer, é alguém que não tem essa experiência porque vem de outra área, não tem o mínimo conhecimento. E isso é um pouco assustador, porque repara, isto é... Achas assustador um Presidente da República ser especializado numa coisa? Acho que sim. Não. E não especializado noutras? Presidente da República, porque... O Coutinho de Figueiredo é especializado em economia, por exemplo, será noutras? Um Presidente da República, por definição, tem que ter uma cultura muito ampla, vasta e conhecimento. Sem dúvida. Nos seus contactos, na sua experiência profissional, não tem que ser direta, mas indireta. Quer dizer, tem que perceber estas coisas. Não, aquelas banalidades, eu nem sei se são banalidades, que disse ontem António José Seguro, numa das questões mais importantes. Eu acho que é isso que o Coutinho de Figueiredo tem que fazer daqui para a frente. O Coutinho de Figueiredo tem que mostrar, tem que se focar no seu eleitorado, que é aquele que
que leva com o peso dos impostos, que leva com o peso da burocracia, que sente que neste país não se consegue avançar, tanto jovens como empresas querem ir lá para fora porque acham que isto não funciona, não é? Anos e anos para licenças, aquilo que foi a parte boa da iniciativa liberal ao longo destes anos e que agora se perdeu um pouco, aquela luta contra esta burocracia do Estado, contra o peso do Estado. Não é contra os serviços públicos, não é contra o Estado social, é contra o peso do Estado que não deixa a economia evoluir. E isto é a vantagem, é a galinha dos ovos de ouro desta área política, e o Coutinho de Figueiredo tem que se focar nisso e sem estar sempre a fazer perguntas ao seu adversário e mostrar a diferença. Ontem conseguiu, mas já estava numa fase um bocadinho a correr contra o prejuízo porque António José Seguro tinha ali ganhos de causa, não é? Na questão da nacionalidade e tudo isso, da lei da nacionalidade. Portanto, mas ali nota-se muito bem, nota-se que António José Seguro não faz ideia. E, portanto, eu percebo que tu Para os dizes... próximos episódios tens que vir com o Pino. Para as pessoas se lembrarem. Não vai, Para as pessoas se António lembrarem. José Seguro é um pequeno empresário das Caldas, isso é um bocado injusto. Eu acho que eu critico, eu acho que ainda para mim ainda é pior quando alguém que é um pequeno empresário dizer o que ele disse ontem. E como digo, eu gostava que... É pequeno, mas quer ser grande. Gostava que alguém perguntasse o que é isso, as empresas têm que ganhar outra dimensão. Enfim, como se as economias não funcionassem também. Há empresas pequenas, de pequena dimensão, quer dizer, enfim. Mas para concluir, Como Há digo, países que escolhem campeões nacionais. campeões, não sei o que é que você dizer. Escolhem vocês equipas não para. Escolhem clubes. Escolhem empresas, não clubes, não futebolístico. Escolhem empresas que são a empresa bandeira e fomentam as junções nesse setor e as agregações de empresas. Mas claro que Para sim. ficarem mega empresas Eu e não acho bem que competirem a nível internacional. Certo, eu não acho bem que os governos escolham empresas, mas percebo que tu Há dizes. política industrial Nós assim. fizemos uma. Os chama-se alemães Auto-Europa. fazem isso. Nós fizemos a Auto-Europa. O Estado teve uma intervenção total para que aquilo se realizasse. Mas António José Seguro não disse isso. Disse que o problema das empresas em Portugal que nós precisávamos é que elas ganhassem outra dimensão. Mas E para isso não quer dizer concluir. nada. Ou seja, numa empresa pequena, tu chegas lá e o teu problema, tu não consegues aceder ao crédito, tu não consegues isto e aquilo por causa da tua dimensão. Portanto, o que eu vou fazer enquanto Presidente da República, dirá ele com certeza, é reunir com o Primeiro-Ministro às quintas-feiras e dizer as empresas portuguesas têm que ter outra dimensão. Isto é uma frase que não faz sentido. E, portanto, José Pedro Silva é especialista, eu acho que isto torna este podcast especial e único, porque é o principal especialista nacional em escolher uma parte do debate que não interessou nada a ninguém, e mas que indicar para com ele ela. foi fundamental e definiu a candidatura É que eu nem me lembro e dessa a parte. corrida e tudo. mas Mas é fascinante, eu Mas estou a elogiar. mas essa foi justamente a minha crítica. Ou seja, eu comecei por dizer isso, comecei por dizer que fica-se muito na espuma ali do debate e no essencial, que é quando há um combate entre, deixa lá ver, Mas é essencial para ti, tens também de ter essa noção. para mim. Há quantos empresários há neste país? Quantos Ai, trabalhadores há? a cara fez tudo para Não mim é, agora. que parece que eu estou a falar de, sei lá, de subterraba. Não, mas olha, vou ter Quantas que passar a empresas outra há? Mas pessoa, podias estás estar a falar. repetitivo. Quantas empresas há neste país? Quantos empresários há? Vou ter que passar a outra pessoa, Muitas. estás Quantos tu- repetitivo, desculpa, não te vou Aí censurar. estás repetitivo. Não te vou censurar, mas é que se já tiveste originado novas Eu estou a falar de uma ideias. questão da economia portuguesa. Opa, isso é um tema muito interessante e alguém quer lá saber. Sim, para mim então. A frase do segundo, Olha, estou-me a cagar. Não, mas deixa-me perguntar, Maria Escaja, achas Mais uma coisa isso agora portuguesa o mundo para vai, que Maria o mundo vai Escaja para diga. baixo. Não todas. Vamos Lá mencionar. vai este Hoje, certo. hoje é a economia. Estás-te a rir, mas o mundo agora vai ficar pesado para ti. Que é, sentes que esta será uma eleição, desculpa. Vais-te a rir, mas agora vais A lá. nossa moderadora, agora nesta coisa. Tu estás aborrecido, eu estou-me a rir, mas já vou deixar de me rir. Sim, mas levas uma bordoada. Já estás-te a rir, já vamos. Sendo que os debates estão a chegar ao fim, sentes que esta será uma eleição que a esquerda irá inevitavelmente perder? Mas eu digo isto desde o início, Pronto, isso não pronto. ficou pesado para mim. Mas eu quero sempre- só ouvir a dizer eu outra desde o início que acho que esta eleição está perdida para a esquerda à partida. Sendo que não consideras António José Seguro disputa- esquerda, certo? Não. Mas vou considerar para este efeito. Também, ok. também o incluo. Desde o início que eu acho que esta eleição é entre Gouveia Melo e Marcos Mendes. Então e o outro senhor? Porque eu nunca achei que foi. Eu não acho. Então também estás contra as Eu sondagens? como confesso que acredito ainda que o povo português não irá dar todo esse espaço e todo esse protagonismo a André Ventura. Aquele que já deu 23%. Eu acredito, desculpa, posso acreditar, posso ser lírica, posso estar a ser lírica, mas é assim. Mas é só Eu sempre achei que acreditar numa coisa que já é sempre tipo achei o Pai que Natal, mas que apareceu-te à porta. esta eleição era entre os dois candidatos anunciados que estão em campanha há anos, muito antes de anunciarem as suas candidaturas. Marcos Mendes está na televisão todas as semanas, tal como estava Marcelo Rebelo de Sousa, e o Almirante teve um hype enorme que, entretanto, desinsuflou um pouco porque Falou. falou.
E é fraco. Falou e esticulou Falou as e é sobrancelhas. fraco. Que as Mas sobrancelhas eu metem sempre medo, achei, pá. eu sempre achei que Fracasso de costas mesmo. esta eleição não seria para a esquerda, e acho que isso é óbvio. Portanto, dia 18 inevitavelmente te irás estar com um copo de vinho, mas não pelas boas razões, é isso. Eu qualquer noite eleitoral é uma boa desculpa. Assim, repara, eu não preciso de grandes justificações, grandes copo de desculpas para um copo de vinho. Ou 2 ou 3. Mais um momento de cultura portuguesa de Maria Escada. Johnny, achas que é... Já terminaste, desculpa. Já. Com, vês, brevidade, seriedade e uma ideia resumida. E eu ainda tenho mais uma coisa Não tens porque já Nós temos já onde estamos a estar. esticar o nosso. Não é? Já, Nós já. temos antes. Não, Estes siga, senhores siga, também Johnny, têm com estes coisas. resultados das sondagens, parece de certo uma segunda volta com a presença de André Ventura, ao contrário de Maria Escaja? Não, porque eu sei interpretar sondagens de maneiras que não olho para senhor em primeiro e digo, pronto, vai ganhar. Aquilo tem uma coisa. Não olho para a senhora em primeiro. E aquilo tem uma coisa que é uma margem de erro e tal, e isso, portanto, o que as sondagens nos estão a dizer é o que para nós também é evidente, mas pronto, é o que se instalou no país, e as sondagens são o retrato do que se instalou no país, não é? Que há 3 pessoas com ligeira probabilidade superior de passar à segunda volta, 2 pessoas com probabilidade inferior e 3 pessoas que não servem para nada. E pronto, e isso foi uma coisa, vendo os debates, é mais ou menos isto, é a conclusão que uma pessoa chega. Portanto, Mas não. há uma sondagem interessante que contraponde com o primeiro lugar, entre aspas, de André Ventura, que é qual é o candidato que tem mais perfil presidencial, e o André Ventura aparece tipo em 5º lugar. Mas portanto, isso é o normal. contraste. E o que as sondagens de segunda volta nos dizem também é o que nós sabemos. E pronto, as pessoas do Chega, neste sentido, têm algum jeito para custar dinheiro aos contribuintes e fazer-nos perder tempo. Porque uma segunda volta com André Ventura vai ter mais ou menos os mesmos votos que o André Ventura tiver na primeira volta. E portanto vai só ser uma razão para André Ventura perder 70-30 ou 75-25 com alguém. E portanto... se calhar com essa mania toda de falta de paciência para a democracia, André Ventura podia dizer que não disputa a segunda volta porque pronto, não quer perder o tempo dos portugueses, se calhar é melhor. Ou então também de repente fica como o Zé Pedro, ao contrário de todas estas vezes em que insufla os números dele nas sondagens e diz que não acredita em sondagens e que vai ganhar de certeza, e depois perde 75-25. Mas seria uma grande perda de tempo para Portugal o André Ventura passar à segunda volta. Portanto, eu percebo a fé da Maria Escaja. Eu acho que tem sido uma campanha horrível de André Ventura, a pior de todas até agora. O nível intelectual baixa a cada debate. Pronto, tirando do Almirante, que aquilo já amansou. E está raso no geral, não é? Aquilo ali é difícil descer mais baixo do que aquilo já está, porque já está em níveis submarinos mesmo. E aquilo. Entre aspas, entendo. E pronto, portanto, eu tenho já me estou um bocadinho cansado destas eleições e ainda falta um mês. Não é? Nós já estávamos cansados antes dos debates. Eu já estava começarem, cansada, já estou cansada destas eleições. Mas sim, a reflexão. Sim, termina. Desde que já nasci cansada para estas Mas eleições. tenho a dizer que para quem partiu, eu assinei a candidatura do João Coutinho de Figueiredo, para quem partiu interessado na candidatura do João Coutinho de Figueiredo, tenho a dizer que eu tinha 5 opções quando estes debates começaram, que iam do João Coutinho de Figueiredo até ao Jorge Pinto, passando pelo Almirante, pelo Seguro e pelo Marcos Mendes. As 2 pessoas que eu já consegui excluir através de debates e através de campanha até agora foram o Almirante e o João Coutinho de Figueiredo. Estou perto de excluir o Seguro também. Mas ainda não foi desta. Também não faz muito. Parabéns. Mas ainda não, e continuo um inclusão. eleitor indeciso. Não sei quanto a vocês. Reflexão feita, Zé Pedro. Dá um minuto só para falar, porque eu só falei do Até vou contar. Só falei do Coutrinho. Vlad, deixa-me só ir ao Almirante e ao Ora bem, tens um minuto a partir de agora. Não, mas muito rapidamente, parece-me que aquele debate é um debate que é praticamente de amigos. Se eles, na pré-campanha, se eles almoçaram, na segunda-feira jantaram ali os dois. O Carlos Daniel, aliás, eu esqueci dizer isso, podia ter posto um pratinho de azeitonas e umas E assim foi a ceia, não? Não, o André Ventura nunca tinha tratado tão bem alguém de debate. Deu-lhe uma ou outra pancadinha, mas de resto, repara, se André Ventura o quisesse destruir, vinha lá com a cena dos marinheiros, os nossos marinheiros que dão a vida por Portugal e você humilhou. Não fez nada disso, porque eu acho que André Ventura tem uma vontade, que é, segunda volta, ele e o Almirante, e ganham o Almirante, e eles dão-se bem. Portanto, o André Ventura ainda quer que o Almirante seja o Presidente da República. Quer ir à segunda volta e perder para o Almirante. Aquele debate, para mim, deixou claro que essa é a intenção do André Ventura. E vamos lá ver se consegue. É o mais maleável.
Claro. das Eles dão-se três bem. outras hipóteses. Exatamente, claro. É o mais moderno. E eles dão-se bem. Ele provou-se. E André Ventura poupou. E, portanto, o que ele quer é a segunda volta entre os dois. E o Almirante é presidente, porque o país une-se, claro, contra ele sabe isso. E depois eles dão-se bem. Muito bem. Falta-me uma... Foi um minuto, certamente. Boa. Falta-me Não, uma... Deus. Não, falta-me uma coisa sobre esta coisa do almoço. Não, adeus. Que eu ia dizer que é... Aquilo pareceu-me ingênuo demais para ser verdade. Porque se dois políticos quiserem almoçar e não quiserem que as pessoas saibam, e não quiserem que isso seja um statement, isso não acontece em público. Isso é das coisas mais básicas da política e só prova que aquelas duas pessoas que estão ali são os dois maiores aldrabões nesta corrida eleitoral. Porque é daquelas coisas sonsas até meter nojo. Se quisessem, e eu tenho a certeza que o Mário Ferreira tem muitas casas e barcos para os gajos irem almoçar recatadamente e não serem vistos. Como aconteceu assim, há de facto uma ligação e é importante denunciá-la. Pronto. A reflexão terminou e eu não estava atenta. Vou admitir isso. Vamos então mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Maria Escaja. 3 sítios. A São Alúria, em Almada, sábado, dia 20 de dezembro. Somente também está sempre em Almada. O Samuel Lúria? Sinto que sim. Não está. Acho que ele não canta. Estás Não sempre a toca. dizer coisas que ele só está em Almada. Ou então estás sempre a dizer coisas em Almada e também dele. E misturas na minha cabeça. Estou a honrar o nosso ex-moderador, não é? É verdade. Exato. O nosso ex-moderador, não sei se tem mão nisto, mas Tenho de certeza. deve ter, só pode. Ele Só pode ter. está na Passa cultura. Ele está na tudo o que se passa em Almada tem mão de José Paiva. Shout out. Principalmente beijinho, as coisas beijinho más. para o Era Zé isso que eu ia Paiva. dizer, corre mal, não? Pronto, Samuel Lúria, dia 20 de dezembro em Almada. Na sexta-feira tenho 2 recomendações. Há Fogo com Carlão no Beleza e há também o Sal num sítio chamado A Capela, ao qual eu ainda não fui, que penso que era uma antiga capela, e que é também sexta-feira, dia 19. E pronto, acabei. Zé Pedro Silva. Muito rapidamente, há um documentário na Netflix sobre os 100 anos da revista New Yorker. Para quem gosta destas coisas da imprensa, do jornalismo e da revista, Odeio. não podes escolher. Um documentário muitíssimo bem feito que eu gostei muito de ver e, portanto, é a minha recomendação. João Maria Joné. Eu vou recomendar um livro que vou apresentar esta semana, que é um plano ferroviário para Portugal do deputado Frederico Francisco, ex-secretário de Estado das Infraestruturas. Vou apresentar às 6h30 da tarde na FNAC do Cascais Shopping. Quando? Abracinho, de sexta-feira, dia 19 de dezembro. Não apanhou o Sporting amanhã. Abracinho para os nossos amigos. Estava preocupada contigo. Abracinho para os nossos amigos da FNAC. Olá, lembram-se? Eu vou recomendar um bom Natal. Eu acho que não vamos voltar pois para a é. semana. Ainda não sabemos. Zé Pedro Silva, o pai, ainda não fez a sua decisão se nos vai capturar aqui na véspera de Natal ou patriarca. não. Eu não vou estar cá, mas... Pronto. Não, eu assim. Ao filho rebelde, ao pai, ainda estou para decidir o que é que eu e a Maria Escaja 24 somos. às 19 horas. Vai ser às 19 horas. Não, eu por mim gravamos mesmo às 8. Exato. Às 20. À 24 às meia-noite, 20. meia-noite do dia 25. Mas desejo muitos sonhos, muitas fatias douradas, muito peru, muito bacalhau. Não sei o que mais comem também. Coisas vegetarianas, certamente, que eu agora não sei. Olha, este ano vou comer caril, vê lá. Caril. O meu pai e o meu avô quiseram inovar. Pronto, Não sei o que é que se vai Não sei se passar. não perdes a Vamos nacionalidade. obrigada Caril por nos de gambas. terem ouvido e visto. Até para Até Até um dia. Até um dia. até para a outra. Até para o ano. Para mim, até para o ano. Até um dia. Até para o ano. Pronto. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamos